Ação. Presença está aberta, viu, pessoal? Presença está aberta, meu amigo Edinaldo acabou de confirmar. Então, senhores e senhoras, meus amores, vamos começar, que a noite promete. Vamos lá, a noite é uma criança, vamos que vamos, vamos que vamos. Senhores, sejam todos bem-vindos, que saudades. Não existe nada melhor que estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira, transferindo esse conhecimento, absorvendo o conhecimento de vocês, brincando, conversando e indo rumo à aprovação neste concurso, fé em Deus. Então, vamos que vamos. Gente, a análise combinatória foi feita toda a revisão na última aula, lá no PowerPoint, escrevendo, falei das fórmulas. Então, durante a resolução das questões, alguma dúvida que for surgindo, coloque aí nos comentários, viu? Pode colocar. Eu estou aqui com o chat aberto, eu estou vendo boa noite de todos vocês aí e o presente que vocês estão colocando. Então, vamos começar. Eu quero lembrar vocês que na última aula eu falei muito sobre esses dois carinhas que estão aparecendo aí na telinha de vocês, tá? Eu falei que, eu lembro até da linguagem. Meus amados, cuidado com arranjo, cuidado com permutação. Por que a gente tem que ter cuidado, principalmente com arranjo e com permutação? Porque as fórmulas são bem diferentes. E se uma questão de arranjo eu fizer com combinação, eu vou cair numa casquinha de banana. Pode ter alternativa lá errada e você marcar e ter certeza que está certo. Então, perceba que quando for uma questão que a ordem influencia, olha aqui, preste atenção. Quando a ordem influencia no resultado, você sempre vai usar arranjo. Quando a ordem não influenciar, você sempre usa combinação. E sim, dá para perceber isso no enunciado da questão. Por isso, abram os olhos, fiquem atentos e vamos para o exercício. Então, começando aqui. Primeira questão, já foi feita aqui no finzinho da aula, bem corrido, quero fazer de novo com vocês, tá bom? Vamos lá. Senhoras e senhoras, gatos e gatas, meus bofes e minhas bofas, vamos lá. Um brinquedo comum em parque de diversões é o bicho de seda. É aquela minhocona que fica lá, que fica girando, tal, que as crianças adoram. Consiste em um carro com 5 barcos, eu vou fazer aqui 5 tracinhos, tá? Cada tracinho desse é como se fosse um carrinho. Beleza? Coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Cada tracinho desse é um carrinho. Então, vamos lá. Que consiste em um carro com 5 barcos para 2 pessoas cada. Então, cada tracinho desse que vocês estão vendo aqui, cada tracinho desse, ele pega 2 pessoas, certo? Boa noite, vão chegando. 2 pessoas, se liguem nisso. E descreve sobre os trilhos em alta velocidade uma trajetória circular. Ele fica rodando em círculo. Gente, todo parque de diversão tem isso aí, tá bom? Suponha que haja 5 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança. Então, olha só. Boa noite, Escola José Juvino. Vamos lá. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 5 adultos e eu tenho 5 crianças. Preste atenção nessa informação. Cada adulto, cara, eu desenho muito bem. Está acompanhado de uma criança. Não esqueçam esse detalhe. Continuando, preste atenção. Continuando, suponha que haja 5 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança, e que em cada banco, tá? Banco. E que em cada banco do carro devam acomodar-se uma criança e seu responsável, né? O pai e o filho. De quantos modos essas 10 pessoas podem ocupar os 5 bancos? Gente, eu fiz essa questão já na última aula. Quem não veio, a oportunidade é essa, tá? Então, o primeiro passo, eu quero lembrar vocês que a questão já falou, que é um carrinho chamado bicho de seda, é um brinquedo do parque de diversão, que tem lá 5 carrinhos. Então, tem 5 carrinhos, cada carrinho é um tracinho azul desse. Primeira coisa que você tem que ver é arranjo ou combinação.
Olha só, olha a pergunta. De quantos modos as pessoas podem se acomodar? Toda vez que a questão falar de decoração, decoração é arranjo. Então, essa questão aqui é uma questão de arranjo. Vou explicar por quê. Imagine, eu estou aqui vendo a Thelma botando boa noite, presente. Boa noite, Thelma. Imagine a seguinte situação. A Thelma foi com o filho dela no carrinho da frente. Thelma, e eu estou dando um exemplo, não sei nem se a Thelma tem filho, estou dando um exemplo. A Thelma foi com a criança no banco da frente, no carrinho da frente. E o Magno, eu estou com o meu filho, vou botar aqui, não vou botar F, né? Vou botar Anthony, pronto, que é o nome do meu filho. E aí, tenho sim, ó, Thelma, acertei, vamos lá. E o Magno foi com o filho dele, o Anthony, no terceiro carrinho. Alguém tirou uma foto. Thelma e o filho, Magno e o Anthony, que é o meu filho. Depois, meu filho ficou aperreado, vamos de novo. Eu fui novamente e a Thelma também. Só que dessa vez eu fui no carrinho da frente com o meu filho Anthony e a Thelma foi no terceiro carrinho com o filho dela. Tiraram outra foto. Nesse momento, é perceptível que as duas fotos estão diferentes, porque na primeira foto estava a Thelma lá na frente, gritando, e na outra foto, quem estava gritando era o Magno. Socorro, socorro! Então, uma diferença absurda. Toda vez que falar em decoração, arrumação, quando eu estou arrumando uma sala de aula, gente, quem trabalha já em escola, quem já é professor, sabe disso. Quando eu arrumo a sala de aula, quando eu faço um mapa de sala, muda completamente o comportamento, muda completamente o resultado. Então, a arrumação sempre vai ser arranjo, porque a ordem interfere. Pronto. É isso que eu preciso que vocês entendam. Essa questão é uma questão de arranjo, porque a ordem interfere, porque ele está querendo a decoração. De quantos modos eu posso ocupar os carrinhos, organizar os carrinhos. Certo? Professor, e quando é arranjo, como é que eu faço? Quando é arranjo, eu posso usar os tracinhos. Quantos adultos eu tenho? Eu tenho 5 adultos. E as crianças são 5 também, mas olha que cuidado, tem um cuidado aqui. As crianças, elas não podem se separar. Então, eu tenho 5 adultos e 5 crianças, mas o que vai servir de verdade são os adultos. Porque onde o pai sentar, o filho vai sentar do lado dele. Eu não posso colocar o Magno aqui na frente e o filho do Magno lá atrás. Não pode. O pai e o filho, desculpa, eles estão grudadinhos, tá? Então, onde o pai sentar, o filho vai sentar também. Legal? Então, vamos fazer logo a conta dos adultos. Quantos adultos eu tenho? 5. Então, eu tenho 5 adultos para sentar nesse primeiro carrinho. Qualquer um dos 5 pode sentar aqui. Quando um senta, sobram 4 adultos, 3 adultos, 2 adultos e 1 adulto. O arranjo é muito bom, porque você vai colocando em cima do tracinho a quantidade de pessoas que tem para sentar naquele carrinho. Então, no primeiro carrinho, tinha 5 pessoas para sentar lá. Um sentou, sobraram 4 pessoas para o segundo carrinho. E aí foi sentando e foi diminuindo. Isso que vocês estão vendo é a mesma coisa que fatorial, porque você vai diminuindo de 1 em 1. Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Então, 5, 4, 3, 2, 1 é a ordem dos adultos. Adultos. Aí a galera me pergunta, professor, mas aí tem os filhos, né? Concordo. Eu fiz até um desenho aqui, inclusive me convidaram para fazer uma exposição com essa obra de arte que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Exclui, beleza. Então, olha só. O que acontece agora? Agora nós temos que ver o que é que nós vamos fazer com os filhos. Onde o pai sentou, o filho vai sentar também. Concorda comigo? Só que observe, para cada carrinho desse que vocês estão vendo, vou mudar até a cor aqui, para cada carrinho desse aqui, que eu pintei de amarelo, o filho tem 2 opções de sentar. O filho pode sentar do lado direito ou do lado esquerdo do pai. Vocês concordam comigo? O carrinho tem 2 banquinhos, um do lado do outro.
Então, o pai pode ter sentado no direito ou no esquerdo. Então, é bom que vocês lembrem o seguinte: toda vez que o pai sentou, lá na hora que ele sentou, gente, ele chegou para o filho e disse: filho, você vai sentar no lado direito ou no lado esquerdo? Então, o filho tinha duas respostas para o pai. Ele podia falar lado direito ou lado esquerdo. Toda vez que o pai sentou, mais o filho é esse número que eu estou colocando em preto. Ele tinha duas opções para sentar, tá? Todo pai, quando sentou, o filho tinha duas opções para escolher. O filho, ele poderia sentar do lado direito do pai ou do lado esquerdo. Então, observe, o número que eu coloquei de verde claro são as opções dos pais. O primeiro pai tinha 5 carrinhos para escolher, o outro só tinha 4, o outro só tinha 3, o outro só tinha 2. O coitado que ficou no final só tinha um carrinho para ele. É esse verde claro. Só que o pai estava com o filho na mão, puxando. Olha o desenho que eu fiz aqui embaixo, ó. O pai estava puxando o filho. Na hora que o pai sentou, ele perguntou para o filho: você quer sentar em qual banco? E o filho tinha a opção de falar: direito, esquerdo. Primeiro banco, segundo banco. Esse 2 é a quantidade de opções que o filho tem. Show de bola? Agora, meu gente, é só multiplicar. Agora é só brincar de bola. Se você quiser fazer tracinho por tracinho, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. 4 vezes 2 vai dar 8. 3 vezes 2 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. E 1 vezes 2 vai dar 2. Inclusive ontem, uma pessoa chegou para mim e disse: professor, eu posso fazer, porque eu gosto de fazer assim, né? Quem já está assistindo aula comigo há muito tempo, eu gosto de fazer assim, ó. 10 vezes 8, 80. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Eu gosto de fazer desse jeito. Boa noite, Lili. Mas a galera me perguntou: professor, eu não posso fazer de 2 em 2, não? Como assim de 2 em 2, professor? Assim, ó. Multiplicando de 2 em 2? Pode, minha gente, isso é besteira. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá? O produto não vai ser interferido por isso. Então, se você fizer 10 vezes 8, vai dar 80. 6 vezes 4, 24. Repete esse 2 que ficou sozinho. Tá? Professor, e agora? Eu multiplico primeiro 80 vezes 24 ou vezes 2? Cara, tanto faz. Não vá se prender nisso, tá? Eu quero multiplicar primeiro o 80 vezes 24? Beleza, até porque o 80 termina com 0. Todo número que termina com 0 é fácil de multiplicar. Por quê? Porque você repete o 0, ó. Opa, foi o que aconteceu aqui. Volta, bebê. Apareceu a tela? Apareceu de volta. Vamos lá. Então, só lembrando, tá? Quando você tem um número que termina com 0, para multiplicar é muito fácil. Você repete o 0 e aí multiplica, no caso, só o 8. Ó. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3 que subiu, 19. Beleza? Então, 80 vezes 24 deu 1920 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, com que subiu 3. Então, matamos isso aqui. Deu a alternativa B de bazuca, que acredito que foi a mesma que deu da outra vez que a gente fez. Professor, por que eu só fiz essa questão novamente? Porque tem alunos que não estavam na primeira aula, como eu só tinha feito 2. Estou resetando, começando do início, tá bom? Quem perdeu a primeira aula, perdeu todas as explicações. Fórmula de arranjo, fórmula de permutação, fórmula de combinação. Perdeu tudo. Então, por favor, quem não tem o slide, me pede, porque vocês precisam disso. Show de bola? Posso subir a imagem? Tirar o print? Deixa eu ver quantos alunos estão aqui nesse momento. Estamos com a galera top. Vamos que vamos, vamos que vamos. Meus amores, qualquer pergunta, manda no chat, por favor, tá bom? Então, vamos subir a imagem. Quero fazer com vocês agora essa questão 2 aqui. E essa questão 2, professor? Essa questão 2 vai ser o quê, professor? Vamos ler a questão primeiro. Mas eu vou dar uma dica para vocês, ó. Você, se deparou com a questão. A questão está falando em um esquema de rua. Ah, Magno quer sair do ponto A para o ponto B. Quantos caminhos diferentes ele pode fazer? Quantas trajetórias diferentes o Magno pode fazer? Você pegou uma questão falando em trajetória e pedindo para você descobrir quantas trajetórias tem, você vai usar permutação, tá? Ó, tá aqui, ó. Ó o assunto aqui, ó. Permutação. Permutação. Tá? A permutação, ela sempre vai ser usada quando você tiver uma questão falando de trajetória. Quantos caminhos diferentes.
Então, estou dando a dica para você, estou sempre mostrando que nós temos aí um mapinha mental ligando tudo que nós estamos abordando em sala de aula, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos ler essa questão aqui, ó. Na figura a seguir, temos uma malha formada por 16 retângulos iguais. Uma partícula deve ir do ponto P ao ponto M. Como eu falei, ó, ele vai sair desse ponto P e ele vai escolher um caminho, qualquer um caminho desses que eu estou fazendo aqui. Pode ser esse aqui, ó. Eu estou fazendo em verde, ó. Ficou horrível esse verde. Deixa eu botar outra cor. Qualquer caminho, gente, ó. Ele pode sair do P aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. Boa noite. boa noite. Antes que eu morra de curiosidade, esses QR Codes que tem aí em cima. Esse QR Code que tem aqui em cima é para levar você direto para o vídeo e para o PDF do rapaz que preparou esse material aqui, tá? Esse mapa mental aqui, ele não foi preparado por mim. E aí a galera que prepara isso aqui, eles têm videoaula explicando também esse mesmo assunto. E aí eu deixei aqui o QR Code para quando você estiver em casa e quiser assistir mais aulas sobre isso, tem aqui mais aula, mais PDF, mais exercício, tá bom? Muito ótimo demais. Na hora. Vamos lá. Meus amores, então é o seguinte, preste atenção. Cada estradinha que você fizer aqui, pode ser azul, pode ser laranja, pode ser verde, qualquer estrada vai sair do ponto P e vai para o ponto M. Então, quando você pegar uma questão dessa, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma estrada. Não importa se a sua estrada vai ser diferente da estrada do seu coleguinha do lado. Não interessa. O importante é que você faça uma estradinha. Eu garanto que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, eu estou aqui no ponto P e eu quero vir para o ponto M. Ah, qual é a estrada que eu vou? Eu vou fazer uma estrada. Eu prefiro sempre pegar por fora. Eu acho melhor. Eu prefiro sempre, toda questão que eu faço nesse estilo, eu faço essa estrada aqui por fora. Mas se por acaso você fizer outra estrada, não se preocupe. Não se preocupe. O resultado vai ser o mesmo. Agora, o que é que você vai ter que olhar aqui? Olha, ele falou que todos os movimentos dessa pessoa serão sempre para frente ou subindo. A pessoa sempre vai andar pelas linhas. A pessoa não pode atravessar por dentro do terreno. Não existe essa opção. Então, é bem claro a gente deixar isso para vocês, é muito importante deixar isso claro para vocês. As estradas são essas linhas pretinhas que vocês estão vendo. Então, se eu fizer esse caminho que eu estou fazendo em azul, ou, no caso a Thelma, fizer um caminho aqui por dentro, assim, ó, que eu também estou fazendo em azul, o importante é lembrar que o resultado vai ser o mesmo, então tanto faz. O que é importante aqui, professor, então? O que é importante aqui é você saber quantas ruas você andou para frente, quantas ruas você andou para cima. Isso é o que importa. Então, eu vou pegar aqui meu lápis vermelho e vou botar F toda vez que eu andei para frente e vou botar S toda vez que eu subi, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira rua aqui é F porque eu estou andando para frente, F, F, F. Beleza. Aqui é S porque eu estou subindo, S porque eu estou subindo, S porque eu estou subindo, S porque eu estou subindo. Se você parar para analisar, a gente andou F, 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 ou seja, 4 ruas para frente, F, S, S e S. 4 ruas subindo. Eu já tinha dito a vocês que toda questão que fala de trajetórias, ruas, vai ser uma questão de permutação. E o que é mais importante agora é você lembrar que eu já ensinei para vocês um negócio chamado permutação com repetição. Professor, como é que a gente resolve permutação com repetição? Usando a fórmula. A fórmula da permutação é P de permutação. Esse N aqui embaixo é o total de valores, total de elementos que a questão deu. E aqui em cima os elementos repetidos. Pode ser eu chamei de A e B, mas na verdade isso aí vai ser a quantidade de elementos repetidos, tá bom? Na hora que você for fazer a fórmula, quem lembra da música que eu botei, eu até cantei para vocês, música das, eu não lembro o nome das cantoras, cara, Ruge, não lembro. Mas era que dizia bom, xi, bom, bom, bom.
que o de cima desce e o de baixo sobe. Claro que eu interferia um pouco na música, mas o importante é lembrar, ó, que o de cima desce e o de baixo sobe. Então, na hora que você for calcular uma permutação de eventos, de elementos repetidos, a fórmula é essa. Professor, eu vou esquecer dessa fórmula, professor. Essa fórmula é muito difícil. Gente, eu botei a fórmula porque a gente tem que mostrar, né? E, na verdade, você não vai usar, não. Assim, você pode lembrar só da aplicação, tá? Por exemplo, toda vez que cai trajetória, é permutação. Beleza. Como é que se calcula a permutação quando tem letras repetidas? Você vai contar o total de letras e vai colocar aqui embaixo. Quantas letras tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas são repetidas? O F 4 vezes e o S 4 vezes. Pronto. Joguei na fórmula sem lembrar da fórmula. Total de letras embaixo, as repetidas em cima. E agora, o que é que a gente faz, professor? O valor de baixo sobe e os valores que estavam em cima, eles descem. Então, observem. Quem estava embaixo era o 8, ele passou para cima. Quem estava em cima era o 4 fatorial, desculpa, era o 4, ele passou para baixo. Sempre que ficar na fração tem que ter um fatorial. Gente, quem é de português, isso aqui que vocês estão vendo, em português é uma exclamação, né? Representa um espanto. Oi! Olha aqui! Em matemática, isso aqui significa fatorial, tá? Eu expliquei na última aula. Tem a explicaçãozinha no mapa mental, vou voltar aqui para vocês rapidinho. Tá aqui, ó, fatorial. Lindo e maravilhoso, pronto. Isso é fatorial. Fatorial é multiplicar os números em ordem decrescente, diminuindo sempre de 1 em 1. Então, por exemplo, 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 fatorial vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Observe, fatorial vem de fatores. Fatores são da multiplicação. Então, fatorial significa transformar em multiplicação. Certo? Beleza? Tá aí a listinha, tem vários exemplos, mas vamos revisar. Então, voltando, meus amores, voltando lá na questão, para a gente matar essa questão agora, só precisamos resolver essa fraçãozinha. Toda vez que tiver uma fração, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o maior valor e vocês vão descendo ele até igualar com o outro valor lá de baixo. Vocês precisam fazer com que o valor de cima fique igual com o de baixo. Então, qual é o maior valor? Não é o 8? Então, eu vou pegar o 8 e ele vai descendo. 8 tira 1. 7 tira 1. 6 tira 1. 5 tira 1. 4. Parei no 4. Por que eu estou parando no 4, teacher? Teacher, por que parou no 4? Calma. Eu parei no 4 porque lá na parte de baixo tinha 4 também. Na realidade, tinha o 4 duas vezes. Esse primeiro 4 aqui, gente, eu vou resolver ele, tá? O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Espero que vocês estejam entendendo. Vai diminuindo de 1 em 1. Quando chega no número 1, o fatorial some. A exclamação some quando chega no número 1. Legal? E esse outro 4, professor? E esse outro 4, meu pé de acerola? Esse 4 aqui, ó. Esse outro 4, eu não vou desenvolver. Eu vou conservar ele, vou repetir ele, porque eu vou cortar esse de cima com esse de baixo. Observe, esse 4 fatorial aqui de cima é exatamente igual a esse 4 de baixo. Ó. Então, eu vou pegar esse 4 de cima e vou cortar com esse de baixo. É assim que funciona, fica mais fácil, tá? Professor, o senhor cortou o fatorial. Beleza. E o que é que eu faço com esse monte de números? Olha, eu poderia já continuar resolvendo, mas eu vou repetir eles para vocês aqui embaixo, ó. Vou botar uma setinha. O que foi que sobrou? Sobrou 8, 7, 6, 5. Na parte de cima só sobrou isso. 8, 7, 6, 5. Na parte de baixo sobrou quem? 4, 3, 2 e 1. Semana passada, ou foi semana retrasada, não me perguntem. Semana passada, ou foi retrasada, alguém me perguntou o seguinte: professor, eu posso multiplicar todos de cima, multiplicar todos de baixo e dividir no final? Pode.
tranquilo. Mas eu prefiro sair cortando de cima com o de baixo. Tá bom, Thalita? Boa noite. Eu prefiro dividir o de cima com o de baixo. Por exemplo, 8 dá para dividir para 4? Dá. Dá quanto? Dá 2. 7 divide por algum número? Não. 7 não divide nem por 3, nem por 2. 7 dividido para 1, não, né, gente? Não influencia. Então, 7 dividido para 1 é 7, é ele mesmo. É como se eu tivesse dividido 7 por 1. Não mudou nada. 6 dá para dividir para quanto? 6 dá para dividir para 3, que vai dar 2. 5 não divide para ninguém. Lá embaixo sobrou só o número 2. Então, olha que coisa mais linda. Eu gosto de fazer cortando, tá? Eu gosto de fazer cortando. Mas quem não gosta de cortar, multiplica tudo de cima, multiplica tudo de baixo e divide só no final. Tem algum número em cima que dá para dividir com o de baixo? Com certeza, o 2. Né? O valor de cima é igual ao de baixo, corta. O que é que sobrou? Sobrou o 2, o 7 e o 5. Só foi isso que sobrou. 2 vezes 7 vezes 5. Pô, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 70. E 70 foi a letra D de Deus, está aqui nesse momento. Aqui, ó. Espera aí. Letra D de Deus está aqui nesse momento. Está aqui. Pintei de roxo para todo mundo. Então, gente, olha que questão boa. Ah, professor, o senhor multiplicou primeiro 2 e 5, que deu 10, e depois multiplicou pelo 7? Sim, gente, a ordem não importa, tá? Você pode fazer normal, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5 também vai dar 70. Show? Então, tá aí. Primeira questão respondida. Deu letra B de bola. Segunda questão respondida também. Deu letra D de Deus. Agora nós vamos para a terceira. Agora o barco tá igual para todo mundo. Vamos lá? Posso subir? Gente, se tiver tirando print eu subir, me avisa que eu volto, tá? Vamos subir, vamos subir. Massa. Chegamos numa questão 3. Questão boa. Questão boa. Já deixei até aqui as retinhas trabalhadas já para ficar mais fácil. Para demorar menos. Então vamos que vamos. Questão 3. As retas T e S. Vou pegar o marca-texto. As retas T e S são paralelas. O que significa paralela, gente? Geometria, tá? Boa noite, Maísa! Paralelas são duas retas que não se cruzam. Elas estão na mesma direção, elas estão no mesmo sentido. É tipo o forro da sua casa e o piso, só que aí são planos paralelos. Mas imagine que o seu filho desenhou uma linha no teto e desenhou uma linha no piso, e elas estão exatamente uma sobre a outra, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido, da esquerda para a direita, do norte para o sul. Então, isso seriam duas retas paralelas. Legalzinho? Meus amores, presta atenção. Então, as retas T e S são paralelas. Tá? Em cima da reta T, são marcados 4 pontos. Aí eu já marquei aqui, ó. Eu peguei, né? Tomei a liberdade de fazer esses 4 pontinhos aqui na reta T, ó. Sobre a reta T, marcam-se 4 pontos. Eu botei 4 pontinhos aqui, azuis, tá? Continuando. Sobre a reta T, são marcados 4 pontos distintos. Significa que são pontos diferentes, cada um em um local diferente. Só isso. Enquanto, sobre a reta S, são marcados N pontos. Eu também coloquei aqui um N, porque eu não sei quantos pontos são. Ele chamou de N. Eu não sei quantos pontos nós teremos aqui, tá? Pode ter 1 ponto, 2, 3, 4, 5, eu não sei. Chamei de N, que a questão falou. Continuando. Escolhendo-se aleatoriamente um dentre todos os triângulos que podem ser formados com 3 desses pontos. Olha só, eu vou escolher um triângulo que pode ser formado com 3 desses pontos. Vamos começar a entender essa questão antes de continuar a leitura. Para fazer um triângulo, usando essas duas retas, é importante você lembrar que tem que ter algum ponto aqui embaixo. Eu não sei quantos pontos eu vou ter aqui embaixo.
É o que a questão quer saber, né? Eu não sei quantos pontos a gente vai ter aqui embaixo, eu não sei. Mas tem que ter pontos. Por que, professor, tem que ter pontos? Eu vou explicar, gente, vou explicar para vocês. Para desenhar um triângulo, eu tenho que ter 3 pontos. Esses pontos não podem ser todos na mesma reta. Porque se eu ligar 3 pontos, eu não fiz um triângulo, eu fiz uma reta. Um segmento de reta, tá? Então, para desenhar um triângulo, eu tenho que pegar ou 2 pontos em cima e um ponto embaixo, para fazer esse triângulo que vocês estão vendo, que é um triângulo de cabeça para baixo. Ou eu pego um ponto em cima e 2 embaixo. Para fazer um triângulo, usando 2 retas paralelas, o triângulo tem que sair de cima para baixo ou de baixo para cima. Vocês concordam? Ou ele fica com a setinha para baixo, ou ele fica com a setinha para cima. Por isso que eu falei que nesta reta S, onde eu marquei essas bolinhas roxas, tem que ter pontos. Pronto. Agora, quantos são, eu não sei. Posso continuar? Posso continuar, gente? Vou continuar. A probabilidade de que este tenha um de seus lados contidos na reta S é 40%. Então, o que foi que esse cabo safado acabou de falar? Que o triângulo que tem um lado dele na reta S, esse tipo de triângulo que eu acabei de fazer aqui, eu vou ter 40% dos triângulos desse jeito. Olha que massa. 40% dos triângulos, eles vão ter uma basezinha, um lado apoiado na reta S. Aí, minha gente, eu vou falar para vocês. Eu no Enem e eu no concurso, quando eu pego uma questão de porcentagem, eu esqueço qualquer outro tipo de assunto, porque porcentagem é muito bom. E aí eu tenho que lembrar algumas coisas básicas de porcentagem. Primeira coisa que eu tenho que lembrar de porcentagem, meus pezinhos de graviola. E quando eu somo o total da porcentagem, o total é sempre 100%. Então, por exemplo, qual é a porcentagem de pessoas bolivianas que estão assistindo a aula hoje aqui nesse momento? 0%. Não tem ninguém, é 0. A porcentagem mínima é 0. Qual é a porcentagem de pessoas que estão assistindo a aula que vão passar no concurso? 100%. Então, assim, a porcentagem mínima é 0 e a máxima é 100%. Quando ele diz, escutem bem, que 40% dos triângulos estão com a base apoiada no S, 60% dos triângulos estarão com a base apoiada no T. Vocês concordam comigo? Né? 60% com 40% vai dar 100%. Então, a gente matou a questão aqui nesse momento. Mas, assim, nós não matamos a questão, nós destruímos a questão. Por mais que essa questão seja uma questão de combinação, ela é uma questão de combinação. Para quem estava aí se perguntando, é uma questão de combinação. E eu vou explicar por quê. Mas eu vou responder essa questão com vocês com porcentagem, que é muito mais fácil. Por que essa questão é de combinação? Fácil. Pegue um triângulo desses aqui. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Se eu fizer a trajetória saindo do ponto A, passando pelo ponto B, pelo ponto C e voltando para o A, ó, eu vou fazer essa trajetória aqui, ó. Eu fiz esse triângulo aqui, não foi? Eu fiz o triângulo A, B, C. Eu saí do A, passei no B, passei no C. Agora, eu quero fazer outro caminho. Eu vou sair do ponto C, passando pelo B, passando pelo A e voltando para o C. Ó, eu saí do C, passei no B, passei no A e voltei para o C. O triângulo que eu fiz primeiro, o roxinho, e o triângulo verde que eu fiz agora, mudou alguma coisa? O desenho é o mesmo ou mudou alguma coisa? É isso que eu preciso saber de vocês. Se vocês falam para mim que não mudou nada, que é o mesmo desenho, é combinação, porque a ordem de onde eu saí, tanto faz eu sair do ponto A, como eu sair do ponto C, o desenho é o mesmo. Então, combinação é quando a ordem não interfere no resultado, tá bom?
Então, isso é uma questão de combinação? Sim. Mas, gente, ao invés de fazer combinação, eu vou mostrar a vocês se dá para fazer com porcentagem de boa. Regra de 3. Melhor ainda, regra de 3. Pense comigo. Quantos pontinhos tem na parte de cima? 4 pontos. Então, eu vou ter aqui duas grandezas. Eu vou ter os pontos, que é uma grandeza, né? E eu vou ter a porcentagem. Então, olha que coisa linda. Olha se alguém fez essa questão desse jeito. Presta atenção. Na parte de cima, eu tenho 4 pontos, e esses 4 pontos estão relacionados com 60%. Observe, a parte de cima tinha 4 pontos e deu 60% dos triângulos. A parte de baixo tem N pontos, que ele não disse quantos pontos tinha, ele chamou de N. E isso está para 40%. Foi a questão que falou isso, e eu coloquei o 40 aqui embaixo para que ninguém ficasse com dúvida. Então, regra 3. 4 pontos estão para 60%, e N pontos estão, né, esses pontos estão para 40%. Posso começar a brincadeira? Observe, de um lado eu tenho a quantidade de pontos, é uma grandeza. Quanto mais pontos, mais triângulos, né, gente? Então, automaticamente, regra de 3 diretamente proporcional, tá? E do outro lado eu tenho a porcentagem. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu queria muito que vocês lembrassem que toda vez que o valor de cima e o valor de baixo eles terminam com zero, eu posso cortar esse zero. Se você quiser, você pode até simplificar isso aqui para ficar mais fácil. Por 2, dá para dividir tudo por 2. Como eu sei que a maioria não vai lembrar disso, então eu vou fazer direto, tá? Vou pegar meu lápis roxinho, vou multiplicar meios por extremos, vai dar 6 vezes n igual a 4 vezes 4, 16. Quem está multiplicando passa dividindo. Fizemos muitas questões desse nível, né? Problemas de equações do primeiro grau. E agora, gente, eu só preciso dividir isso aqui. Só quero lembrar vocês o seguinte. O que significa n? N significa quantidade de pontos. Então, você não pode ter um ponto e meio. Ou você tem um ponto, ou você tem 2 pontos, ou você tem 3 pontos, ou você tem 4 pontos. Então, se o resultado é decimal, arredonde para cima. Toda questão que não dá para dividir, gente, por exemplo, eu vou fazer uma questão que fala de pessoas que vão para uma festa. Ah, vou pegar o nome de uma pessoa aqui, Thalita. Thalita vai para uma festa e ela vai levar amigos. Aí ela faz um problema para ver quantos amigos ela vai levar. Aí no final das contas ela encontra x é igual a 9,8. Pô, se a Thalita levar 9,8 amigos, ela vai ser presa. Porque ela vai ter que esquartejar alguém para dar esse 0,8. Né? Não existe essa hipótese. Então, a Thalita vai arredondar para 10. Ela vai levar 10 pessoas, 10 amigos. Um outro tipo de questão muito comum é a questão de ônibus. Transporte, é muito comum isso. Ah, quantos ônibus serão necessários para transportar todas as pessoas da sala? Ah, 5 ônibus e meio. Como é que eu vou serrar um ônibus no meio? Não pode, então arredonda para cima. Arredonda para 6 ônibus. Aqui não é diferente. Eu estou falando de pontos, pontos na reta. Então, ou a reta não tem ponto nenhum, ou a reta tem pontos naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Se ligue nisso. Quando eu dividir, gente, 16 dividido para 6, vai dar 2. 2 vezes 6, 12 para 16, 4. Coloca uma vírgula. 40 para 6 vai dar 6. Então, a gente já percebeu que isso aqui vai dar uma dízima periódica. Logo, o n vai ser 3, porque a gente arredonda para cima. Não pode colocar 2,6 pontos. Então, arredonda para cima. Quem é o n? O n é 3. O que a questão pediu? A questão pediu o valor do n ou a questão pediu outra coisa? Vamos ver. O total de pontos marcados sobre estas retas. No plural, gente. Olha a casquinha de banana aqui. Então, ele não quer só o valor do n. Ele quer que você diga quantos pontos no total eu marquei. Pô, aí é fácil. A resposta vai ser o seguinte. Quantos pontos eu tinha? 4 mais n. 4 pontos na de cima e n pontos na de baixo. Como eu já achei o valor do n, 4 mais 3, então a resposta vai ser 7. E pronto, qual é a alternativa? A alternativa é de elegante. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Certeza? Posso continuar? Show de bola. Então, vou subir a imagem, vamos subindo. E assim, perguntem, tá?
Até agora eu só vi a galera botando boa noite, let's go, please, oh yes, mas não vi ninguém ainda colocando o valor das alternativas, não vi ninguém fazendo perguntas, só minha amiga que perguntou sobre o QR Code. Muito bom. Essa é boa. Questão maravilhosa. Quem fez essa questão 4? Oh, vocês estão com esse material já há 15 dias. Alguém tentou fazer essa questão 4? Alguém, fala para mim. Fala comigo, não me deixa sozinho nessa solidão. Vou ligar até o vento aqui, agora que começou a fazer calor. E olha que eu não estou com a minha jarra de café, só mais tarde. Meus amores, vamos fazer. Ó, Marilene Paula. Marilene disse que é letra C. Vou marcar aqui, Marilene. Letra C é 181.400. Vou marcar aqui, já deixei marcado, Maria. Então, vamos lá. Atenção. Um garoto brinca, vou pegar aqui. Um garoto brinca com um conjunto de 7 blocos que podem ser inseridos em 3 hastes distintos. Cara, deixa eu ler a questão toda para ver se é o que eu estou pensando. Eu estou pensando naquele ábaco, né, que tem uma madeirinha com 3 pauzinhos, e os bloquinhos, na verdade, não são bloquinhos, né? São discos, né? Os discos. Umas roelinhas que a gente coloca lá. Disco fica melhor. São discos que a gente coloca ali. Uns biscoitinhos, tá? Umas rosquinhas. Então, vamos lá. Continuando. Os blocos e as hastes possuem 2 a 2 cores distintas. É bom lembrar disso aqui, ó. 2 a 2 cores distintas. Isso significa que as hastes são de uma cor e os blocos, né, os discos que vão entrar nessas hastes são de outra cor, tá? Então, as cores são diferentes. Só que o que é ruim numa questão dessa? O ruim dessa questão é que ele não falou quantas cores são. Porque se ele dissesse, olha, as velas são de 3 cores, era fácil, né? Mas até agora ele não falou, ele só falou o seguinte, ele só falou para a gente até agora que tem 7 blocos e que tem 3, ele chamou de hastes. Foi isso que ele falou. Na verdade, gente, eu vou fazer aqui um esqueminha, tá? Deixa eu subir aqui a questãozinha. Deixa eu subir porque eu não sei o espaço que eu vou precisar. Combinação completa. Muito bem. Marilene arrasando aí. Marilene, isso mesmo. Combinação completa. Eu acredito que vai ser isso, viu, Marilene? Porque quando eu tenho coisas iguais e coisas diferentes, tende a ser combinação completa, tá? Tende a ser combinação completa. Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter 3 hastes, tá? As hastes estão lá de uma cor, e eu vou ter os discos, que ele chamou de blocos, né? E eu vou ter os blocos que precisam ser de cores diferentes das hastes, né? 2 a 2 são diferentes. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz aqui os círculos, que são os blocos. Então, a brincadeira é mais ou menos o seguinte, eu vou pegar esses círculos e eu vou colocar eles aqui, ó, né? Ou nas hastes. Aí eu posso colocar em 1, em 2, em 3. Eu não sei quantas a gente vai colocar ainda, mas é isso que a gente vai fazer, né? O ábaco é mais ou menos assim, tá? Então, já coloquei aqui mais ou menos o que ele quer. Deixa eu subir um pouco a imagem, deixa eu continuar com a leitura. Lembrando que a minha amiga disse que era a letra C. Continuando com a leitura. Na brincadeira, o garoto pode colocar os blocos em uma ou mais hastes. Então, ele pode colocar em uma ou mais hastes. É interessante. Uma ou mais. E a ordem dos blocos nas hastes e a cor das hastes em cada bloco que foi colocado diferencia a montagem feita. Então, observe. Se eu colocar 2 argolas azuis aqui. Eita, agora foi Freud. Se eu colocar 2 argolas aqui azuis. E depois, tá? Eu colocar 2 argolas
laranjas ou salmão, não sei qual é essa, mudou tudo, porque ele disse que a cor diferencia. Então, se eu colocar duas laranjinhas aqui, e se eu colocar duas verdes aqui, e depois eu inverter, muda tudo, porque a cor, gente, quando tem cor, é decoração, né? Então, se eu mudei a decoração, muda tudo. Só que, por outro lado, presta atenção nisso aqui. Tá vendo essas duas argolas que eu coloquei aqui, laranjinhas? Se eu pegar de cima e mudar com a de baixo, não muda nada. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu coloquei duas laranjinhas e coloquei duas verdes. Ó, duas laranjas e duas verdes. Se eu mudar a posição das laranjas, ninguém vai perceber nada. Por isso que é uma combinação, tá? Porque dentro do mesmo pauzinho, da mesma haste, eu posso sair mudando a ordem. Então, isso é muito fácil. Por que é fácil? Eu vou explicar. Porque o princípio da questão, você tem 3 hastes, vou botar aqui a cozinha, né? O princípio da questão é o seguinte, ó, vou apagar essas argolas, pronto. Eu tenho uma combinação de 3 hastes para colocar 7 argolas, tá? Que ele chamou de bloco. Então, eu tenho 3 hastes e eu quero combinar nelas essas argolas. Então, eu quero botar 2 argolas em uma, 3 na outra, 2 na outra, ou tudo em uma, ou tudo na outra. Por isso que é uma combinação. Você imagine você organizando bambolê, um boneco. Bota um azul, um verde e um azul. Se eu trocar o azul de cima com o azul de baixo, ninguém vê nada, por isso que é combinação. O problema é que, depois de tudo, a gente vai ter que lembrar que essas argolas, que essas hastes, desculpa, que esses blocos, eles vão mudar de cor, tá? Eles podem ser repintados, foi isso que a questão falou. Então, vamos lá. Como é que você faz uma combinação dessa? Isso aqui é chamado, gente, de combinação completa, como a minha amiga falou aí. Combinação completa tem uma formulazinha, tá? Vou botar aqui o nome, ó. Combinação completa. Combinação completa tem uma fórmula. Eu vou fazer a fórmula para quem quer anotar. Combinação de N mais P menos 1, repete o P. Isso aqui é a fórmula da combinação, certo? Essa é a fórmula da combinação. Então, isso aqui que vocês vão fazer é a formulazinha que você vai usar na combinação. Quem é o N? O N é o primeiro valor, o P é o segundo valor. E por que eu sei que essa combinação é uma combinação completa, professor? Como é que eu vou saber? Gente, primeiro motivo. O total de coisas que ele lhe deu, o total de coisas que você quer mexer, é menor do que o que você tem, do que você precisa. Por exemplo, eu tenho 3 pauzinhos, mas eu vou colocar 7 argolas. Então, eu tenho menos pauzinhos do que argola. Vou dar um exemplo do carrinho, de uma cegonha, de um brinquedo. Um carrinho cegonha, ele vem com 7 carrinhos, mas os carrinhos só podem ser pintados de 3 cores. Observe, vai ter repetição. Vai ter repetição. Como é que eu vou pegar 3 cores e fazer um brinquedo com 7 carrinhos? Em repetição. Eu tenho menor quantidade de cores do que de carrinho. Sempre que você perceber isso, vai ser uma combinação completa. E o sinal mais claro é aqui, ó. Eu vou combinar 3 em grupos de 7. Eu vou pegar 3 hastes para organizar 7 argolas. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que jogar isso nessa fórmula. Só lembrando, quando você vai jogar na fórmula, vai ficar o seguinte, ó. Combinação de 3 mais 7 menos 1 em grupos de 7. Substituir na fórmula. N mais P menos 1, repete o P, tá bom? Terminando de organizar isso aqui, é só somar, ó, 3 mais 7, 10. 10 menos 1 é 9, em grupos de 7. Pronto. Essa é a combinação que a gente vai resolver. E resolvendo isso aqui, está quase feito a questão. Professor, como é que resolve combinação, professor? Gente, tem a fórmula de combinação. Eu dei a fórmula na última aula. Mas vamos imaginar que você não pegou a fórmula. Vou botar aqui para vocês, ó. Combinação de NP
é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Essa fórmula é grande, essa fórmula já tem aqui, ó, no material, no mapa mental, olha ela aqui, tá? Vocês não precisam dessa fórmula, eu dei uma dica para vocês, eu dei um macete. Se vocês lembrarem do macete, vocês não vão precisar dessa fórmula, tá bom? Então, olha só, vou apagar a fórmula, vamos resolver esse trem, vamos resolver. Como foi que ficou a combinação completa? Ficou combinação de 9 em grupos de 7. Gente, para resolver isso aqui é muito grande. Toda vez que esse número de trás aqui for grande, ó, você pode fazer, transformar ele num valor menor, trocar ele por um valor menor. Isso é chamado de número binomial complementar, tá? Eles são equivalentes. Então, a dica que eu dou para vocês é, ao invés de fazer a combinação de 9 em grupos de 7, faça a combinação de 9 em grupos de 2. Ô, professor, por que esses dois caras são iguais? Como é que eu vou saber que eles são iguais? E é pai de santo, adivinhação? Como é isso aí? Calma, gente. Esses dois números aqui, se eu somar os últimos números, tem que dar o número inicial, tem que dar o 9. Observe que o valor da frente não muda. Observe que aqui era 9, aqui continuou sendo 9. A única coisa que mudou foi o valor de trás. Sempre que esse valor de trás for grande, você pode fazer o complemento. Ó, 7, está faltando quanto para 9? 2. Por isso que a gente botou esse 2 aqui. Não é fácil? É muito fácil. Então, vamos lá. Apaguei aqui, já expliquei, né? Por que combinação de 9 em grupos de 7 é a mesma coisa que 9 em grupos de 2. Agora é só a gente resolver. Como é que resolve combinação? Você pega esse número da frente e faz ele aparecer quantas vezes? 2 vezes. 9, 8. Ó, sem a fórmula, direto. E esse número de trás que vocês estão vendo aqui, ele sempre fica na parte de baixo e vai descendo até o número 1. De novo, para quem não entendeu. Como é que resolve combinação com macete, sem a fórmula? Pega o número da frente e vai fazer ele aparecer 2 vezes, porque é o valor de trás. Se o valor de trás fosse um 3, ele iria aparecer 3 vezes. Aparecer sempre diminuindo de 1 em 1. Então, o 9 vai aparecer 2 vezes. Ó, 9, tira 1, 8. 2 vezes. E o valor de baixo vai ser o 2 vezes 1. O valor de baixo, ele sempre vai até o número 1. Certinho? Praticamente matamos a questão. Quem gosta de fazer multiplicando, ó, você multiplica 9 vezes 8, 72. 2 vezes 1, 2. 72 dividido para 2 é 36. Então, tá aqui, ó, 36. Aí você chega e diz, opa, cadê o 36? Não tem 36, professor. Onde a gente errou? Não, a gente não errou, tá? A gente não errou. Eu quero que vocês façam uma observaçãozinha. Presta atenção. Observação. Esse cálculo que a gente fez foi imaginando que as 7 argolas estavam todas em uma cor só. No caso aqui, todas em azul. Mas as argolas, elas podem mudar de cor, tá? Aqui, ó. As argolas podem mudar de cor, ó. Então, as argolas precisam ter cores diferentes. Professor, como é que eu faço para descobrir a quantidade de cores das argolas? É muito fácil. A quantidade de cores das argolas, ou de qualquer quantidade de elementos, é sempre a quantidade de elementos que você tem, fatorial. Por exemplo, se eu tivesse 2 argolas, seria 2 fatorial. Se eu tivesse 3 argolas, 3 fatorial. Se eu tivesse 10 argolas, 10 fatorial. Este fatorial aqui é para você descobrir a quantidade de cores que você consegue pintar as argolas. Então, por exemplo, são 7 argolas. Lembrando que as argolas são os blocos, tá? São 7 argolas. Então, só para você ter ideia, eu posso pintar, tá? Ah, eu vou pintar de branco. Quantas argolas eu tenho para pintar de branco? 7. Se eu pintei uma de branco, agora eu tenho quantas argolas? 6. Para pintar de azul, por exemplo. Se eu pintei, agora eu tenho quantos para pintar de outra cor? 5. Por isso que é 7 fatorial. Então, a dica que eu dou é, não se preocupe, quando você tiver que fazer a pintura de elementos, é só você pegar a quantidade de elementos e colocar o fatorial aqui do lado. Professor, o que é 7 fatorial? A gente vai ter que fazer a continha. Eu só sei dizer a vocês que 7 fatorial é o quê?
Vou mudar a cor aqui. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você vai ter que fazer a continha. Ô, teacher, oi. Pode fazer de 2 em 2? Pode. Assim, ó. Quem gosta de fazer assim, pode fazer. Quanto é 7 vezes 6? 42. Quanto é 5 vezes 4? 20. Agora aqui, vamos fazer os 3 de uma vez? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Né? Agora vamos lá, de novo. Vamos mudar a cor, vamos mudar a cor. 20 vezes 42. Repete o 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Repete o 6 aqui. Agora é só terminar. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, vai 2, ó. 6 vezes 8, 48, com 2 que subiu, 50. Então, o 7 fatorial deu 5.040. Você vai voltar lá, né? E vai colocar 36. Quanto foi que deu o 7 fatorial? 5.040. E aí você vai ter que multiplicar. Não acabou ainda, né? Vou pegar aqui minha argolinha, vou diminuir esse cálculo aqui para imprensão um pouquinho. E agora a gente vai multiplicar o quê? Agora a gente vai multiplicar 36 vezes 5.040. Mas como eu já falei para vocês várias vezes, sempre que o número termina com 0, você já repete o 0. Então, eu não vou multiplicar 5.040. Eu vou multiplicar só, vou fazer um tracinho aqui, 504 vezes 36. Não é isso? Porque o 0 do 5.040 eu já separei. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 0, 0 com 2 que subiu é 2. 6 vezes 5 é 30. Agora eu vou multiplicar quem? Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 0, 0 com o que subiu é 1. 3 vezes 5, 15. Somando vai dar 4, 4, 1, 8, 1. Então, quando eu botar aqui, o 18.144 que a gente tinha encontrado, junto com o 0, vai dar 181.440, que é a letra C, que a minha amiga já tinha colocado aqui, a Marilene Paula. Então, galera, a única coisa que vocês precisam lembrar de novo aqui nessa questão é disso aqui, ó. Combinação completa. Geralmente, combinação completa, você percebe que existe repetição, tá? É uma combinação, mas que se repete, as coisas estão sendo repetidas. É o caso do brinquedo que eu falei para vocês, do caminhão cegonha. Só tem 3 cores. Eu vou fazer um caminhão cegonha cheio de carrinho, com 7 carrinhos. Então, nós teremos carrinhos repetidos, tá bom? Tem alguém copiando? Ó, vou diminuir aqui para quem quiser tirar o print completo. Ó. Pronto, aqui tá. Dá para tirar o print todo aí. Tiraram o print? Posso subir para a quinta questão? Vamos lá? Vamos fazer a quinta? Vamos que vamos. Subir a imagem. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Vamos lá que eu tô querendo cantar Mastruz com Leite a noite toda hoje. Meus amores, amores que vêm, amores que vão, são amores. Aí, essa questão aqui é para você que diz que, eu adoro fazer continha de cabeça. Eu gosto da questão, professor, aquela pessoa, né? Professor, eu gosto do assunto que não precisa de fórmula, que dá para fazer de cabeça. Olha aqui, questão 5. Né? Questão 5. Deixa eu ver aqui quem é essa pessoa que está aqui. Maria Lucivânia. Olha, minha amiga Thalita também, Luciene, Fernanda, a galera boa aqui, graças a Deus. Então, olha só. Meus amores, deixa eu botar aqui de novo no no chat. Eu gosto de ficar vendo o chat de vocês. Então, olha só. Quem gosta de fazer de cabeça, tá? Questão 5. Não tem cálculo. É uma questão que a gente vai fazer usando só raciocínio. É pura interpretação. E que eu quero ver quem vai fazer essa questão. Alguém fez a questão 5? Já coloca aí nos comentários, tá? Mas se fez, coloca aí tudo certinho, bonitinho. Gente, questão 5. Considere a sequência de números 3, 5, 7 e 9. Então, ele deixou claro. Considere os números 3, 5, 7 e 9. Você não pode usar nenhum outro número a não ser o 3, o 5, o 7 e o 9.
O número de maneiras diferentes de se escrever os 4 elementos desta sequência de tal forma que não haja 3 elementos consecutivos, nem crescente, nem decrescente. Olha a situação. Essa aqui dá um nó na cabeça. Primeiro, não ouse tentar fazer com fórmula, não dá. Não dá pela inconstância. Eu não quero 3 números vizinhos que estejam subindo, nem que estejam descendo. Gente, olha a loucura. O que é um número de 4 dígitos? Qualquer valor. Eita, deixa eu apagar isso aqui. Qualquer valor. De 10.000 até... Vamos lá, até quanto, gente? Estou esperando. De 10.000 até quanto? Tem 4 dígitos. Hã? 10.000 tem 4 dígitos, gente? Não, né, minha gente? Quando ele diz 4 dígitos, gente, ó, ele está falando aqui, ó, do 1.000 até o 9.999, gente. 10.000 já tem 5 dígitos, ó. 100.000 já tem 6 dígitos. Então, quando ele falou de 4 dígitos, ele está dizendo que você pode escrever qualquer número de 1.000, tá? Até 9.999. Porém, é só para fazer usando os números 3, 5, 7 e 9. Então, tenha cuidado. Quando eu falo, eu quero um número de 3 dígitos, do 100 até o 999. 4 dígitos, do 1.000 até o 9.999. Só isso, gente. Dígito, tá? Quantidade de elementos, dígitos. Agora, uma coisa interessante. Se eu escrever 3.579, tem 4 dígitos? Tem 4 dígitos. Esse número pode ser um dos números que ele está pedindo? Ele está querendo saber o número de maneiras diferentes de escrever números com 4 dígitos. Que não pode ter 3 números vizinhos que estejam aumentando, nem 3 números vizinhos que estejam diminuindo. Então, esse número aqui não pode. Por que esse número não pode? Eu quero que vocês falem, gente, participem. O 3, o 5 e o 7, eles estão aumentando. São 3 números vizinhos que estão subindo. Não pode. Não pode ter 3 números vizinhos subindo, nem pode ter 3 números vizinhos descendo. Então, por exemplo, se eu poderia fazer o número 3.759? Poderia. Isso aqui pode. Observe se tem 3 números vizinhos que estão aumentando ou 3 números vizinhos que estão descendo. Não. Pode ver, ó. Do 3 para o 7 ele sobe, do 7 para o 5 ele desce, do 5 para o 9 ele sobe. Então, é isso que ele quer. Ele quer saber quantos números eu consigo fazer desse jeito aí. Ó, o meu amigo já colocou aqui 3 opções. E eu vou escrever todos eles. José Altamir, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos escrever todos os números que estejam nesse formato, ó, subindo, descendo, subindo. É o tal do zigue-zague. Aí o cara olha para mim e diz, professor, serão muitos números. Não, gente, não serão muitos números. Sabe por quê? Porque o total de números que eu consigo fazer com 4 dígitos, usando esses 4 dígitos aí, ó, usando o 3, o 5, o 7 e o 9, são 4, 3, 2, 1. 4 fatorial, lembra que eu falei isso? Que vai dar 24. Então, o total de números que eu consigo fazer, o total, são 24 números. Mas ele não quer todos os números, ele quer só os que estejam subindo e descendo. Então, deve ser bem pouco, tá? Até porque a maior alternativa que tem aqui, 12. Então, dá para a gente fazer manualmente. Para a gente não ficar endoidando, qual é a dica que eu dou para vocês? Meu amigo Altamir já colocou 3 opções aqui para mim. Mas, para ficar mais tranquilo, eu vou organizar todos que começam com 3. Depois, eu vou fazer todos que começam com 5. Depois, eu vou fazer todos que começam com 7. E depois, eu vou fazer todos que começam com 9. Porque aí eu não endoido, eu não me perco, tá? Essa é uma estratégia minha. Então, me ajudem aí. Começando com 3.
Eu fiz uma agorinha e o Altamir botou um aqui para mim também. O Altamir colocou 3, 5, 9, 7. Não pode, Altamir. Ó, não pode, vou lhe mostrar agora. 3, 5 e o 9 só está subindo. Está aumentando, está crescente, crescente. Não pode, tem que fazer assim, ó, subindo e descendo. Então, vamos ver outra opção. Começando com 3. 3, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar. O 3 vai subir para o 7. Agora vai descer para o 5 e vai subir para o 9. Esse número pode. Ó, 3 sobe para o 7, desce para o 5, sobe para o 9. Gente, quem já viu máquina costurando, aquele zigue-zague da máquina, tem que ficar subindo e descendo. Porque se só subir é crescente. Se só descer é decrescente. Ele não quer crescente, ele não quer decrescente. Outro número começando com 3. Me ajude aí. Outro número começando com 3. 3, 9. Então, do 3 ele subiu para o 9. Ele vai descer para o 5 e ele vai subir para o 7. Pode ser. 3 sobe para o 9, desce para o 5, sobe para o 7. Gente, raciocínio, tá? Raciocínio lógico. Esse tipo de questão cai sempre em concurso, pelo amor de Deus. Tem outro número que começa com 3? Não. Por que não? Porque depois do 3 eu já botei o 7, já botei o 9. Eu não posso botar o 5. Porque se eu botar 3, 5, ó, se eu botar 3, 5, do 3 subiu para o 5. Agora ele tinha que descer. Mas o 7 e o 9 são maiores que o 5, então ele não desce mais. Então, com o 3, só tem 2 números, tá? Agora vamos ver todos que eu consigo escrever usando o 5, começando com 5. Aí é bom. Começando com 5, eu posso descer para o 3, subir para o 9, descer para o 7. Uma opção, ó. 5, 3, 9, 7. Subindo e descendo para que não fique crescente, nem fique decrescente. Tá bom? Tem que se ligar nisso. Começando com 5, eu já botei o 3. Agora eu vou botar o 9. Começando com 5, sobe para o 9, desce para o 3, sobe para o 7. Show! Começando com 5, eu já botei o 3, já botei o 9, será que dá o 7? Vamos ver. Começando com 5, sobe para o 7, desce para o 3, sobe para o 9. Pronto, já botei o 5 e o 3, o 5 e o 9, o 5 e o 7. Eu não estou vendo nenhuma outra opção com 5. Tá? Não estou vendo mais nenhuma. Lembrando, tem que subir, descer, subir. Ou descer, subir, descer. Agora vamos ver começando com 7. Começando com 7, desce para o 3, sobe para o 9, desce para o 5. Lembrando que a gente só pode usar esses 4 números que a questão deu, pelo amor de Deus. Do 7 desceu para o 3, subiu para o 9, desceu para o 5. Show, pode ser. Começando com o 7, eu posso colocar um 5 agora? Do 7 ele desceu para o 5, subiu para o 9, desceu para o 3. Pode. Está subindo e descendo. No caso aqui ele está descendo. Ó, do 7 ele desceu para o 5, subiu para o 9 e desceu para o 3. Começando com o 7, eu já botei o 3, já botei o 5, será que dá para botar o 9? Vamos ver, vamos lá. Do 7 eu subo para o 9, desço para o 3, subo para o 5. Posso. Pronto. Top. Botei o 7 com 3, o 7 com 5 e o 7 com 9. 3 opções com 7. Massa. Massa. Agora com o 9. Se eu começar com o 9, eu posso botar o 3? Vamos ver. Do 9 eu desço para o 3, subo para o 7, desço para o 5. Pode. Fica quebrado, né? Fica subindo e descendo. Ó. O 9 está lá em cima. Eu desço para o 3, subo para o 7 e desço para o 5. Show de bola. Perfeito, perfeito. Massa. Do 9, eu posso botar o 5? O 9 desceu para o 5, subiu para o 7, desceu para o 3. Pode. Boa, gostei. O 9, pode botar o 7? O 9 desceu para o 7. Se eu botar o 5, ele vai descer de novo. Ele não pode ficar descendo 3 vezes, assim, ó. 9, 7, 5. Porque ele vai fazer uma sequência de 3 números consecutivos decrescente. Então, não pode, tá?
Então, acabou. Logo, são esses os números que eu consigo fazer. Que questão fácil. Para quem achou que seria terrível, olha aí. Eu fiz organizadinho. Todos que começam com 3, todos que começam com 5, todos que começam com 7, todos que começam com 9. Professor, mas ele quer saber o total de números. Beleza, vamos somar. Aqui tem 2 números, aqui tem 3 números, aqui tem 3 números também, e aqui tem 2 números. Então, se a gente somar isso aqui, 5, 8, 10. Então, eu consigo fazer um total de 10 números. Deixa eu fazer um número mais feio aqui, que esse ficou muito bonitinho. Eita. Quando a gente tenta fazer um negócio bonito, sai feio. Então, a alternativa que tem 10, letra C. 10 números diferentes eu consigo fazer, né? Misturando o 3, o 5, o 7 e o 9, sempre de tal forma que não tenha 3 números crescentes nem decrescentes juntos. Tá bom? Legalzinho? Senhores e senhoras, tirem um print de vocês que eu vou subir. Quero fazer a questão 6, cara. Depois da questão 6 eu dou um intervalo. Agora não, vamos fazer a questão 6. Vou subir, posso? Pererê, 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 pererê. Upa cavalinho, upa cavalinho. Bem de vir, bem de vir. Vamos lá. Povos e povas, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Se o Rio Clay ouvisse isso, não dava uma pisa. Gente, meus amores, quem estava na semana retrasada, lembra quando eu falei o seguinte, olha, meu amigo Jorge, tudo na paz, né? Lembra que eu falei o seguinte, ó, arranjo, tudo aquilo que tem muita importância, tá? Tudo que é muito importante é arranjo, arranjo. Por exemplo, senha de banco, número de telefone, placa de carro, isso é arranjo. Uma disputa, como se disputa, professor? Uma disputa. Uma disputa no sentido de um concurso. Concurso Miss Universo, Miss Brasil, concurso público. Por quê? Porque imagine, eu estou olhando 3 nomes aqui na minha frente, tá? Val, deixa eu ver o nome dela completo aqui. Toda vez que eu mexo aqui, muda. Aqui, parará, parará. Vamos lá. Peguei 3 pessoas aqui. O Jorge, Valdinete e Viviane. 3 pessoas que estão aparecendo na minha tela. Se eu falar, eu fui para a festa, fui lá para o show de Zezé de Camargo e Luciano, encontrei a Valdinete, o Jorge e a Viviane. Não, eu encontrei a Viviane, o Jorge e a Valdinete. Observe, eu mudei a ordem das pessoas, mas não mudou nada, porque eu encontrei numa festa Valdinete, Jorge e Viviane. Se eu encontrei primeiro a Viviane, depois a Valdinete e depois o Jorge, não mudou nada. Eu encontrei na festa essas 3 pessoas. Tá entendendo? Agora eu vou mudar o exemplo. No concurso público, saiu o resultado e estava Valdinete, Jorge e Viviane. Não. Estava Jorge, Valdinete e Viviane. Não. Estava Viviane, Valdinete e Jorge. Cada vez que eu falei, o coração de alguém aí bateu mais forte. Porque quando a gente fala de concurso público, a ordem interfere. Se só for uma vaga, quem eu falei primeiro passou. Né? Se forem 3 vagas, besteira. O primeiro, o segundo e o terceiro, tanto faz. Mas ninguém quer ficar em terceiro, todo mundo quer ficar em primeiro. A não ser que tenha 10 vagas, 20 vagas, mas quando a gente vai fazer um concurso, a gente vai pensando em ficar em primeiro para garantir o nosso lugar, logo pronto e acabou. Então, pessoas, eu só faço cálculo de arranjo quando a questão fala de pessoas, se as pessoas estiverem em uma disputa. O primeiro lugar vai ser presidente, o segundo lugar vai ser vice-presidente, o terceiro lugar vai ser um tesoureiro. Arranjo. Mas pessoas que não estão concorrendo um cargo, combinação. Por favor, lembre disso. Tá bom? Vamos ler a questão. Vou voltar aqui para o meu chat. Eu adoro ficar vendo vocês. Cadê? Vou voltar ao início, correto? Chat, mensagens. Pronto. Então, vamos lá. 10 pessoas, entre elas, Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão de 4 membros. Pronto. 2 coisas eu já sei aqui. Total de pessoas é o N, são 10 pessoas, e o que a questão quer são grupos de 4 pessoas. Então, eu tenho 10 pessoas para separar em grupos de 4. Tá? Aquela lá dos pauzinhos,
Era o contrário, né? Eu tinha 3 pauzinhos para colocar 7 argolas. O N estava menor que o P. Tá? E quando isso acontece, tem que ser uma combinação completa, uma combinação com repetição. Se não for, não existe, tá? Não tem como. Você daria 0 resultado. Gente, então, continuando aqui, ó. Gatos e gatas, atenção. 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10. Então, N é o total, P é o parcial, P é o que ele quer. Quantas comissões são possíveis? Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecerem, mas nunca na mesma comissão? Ou seja, essa questão ela tem uma condição. E quando a questão tem uma condição, eu tenho uma estratégia para resolver. Qual é a condição dessa questão? Que nunca o Gilberto e a Laura estejam juntos. Essa foi a condição, tá? Essa foi a regra que ele pediu. Então, quando a questão tem uma condição, qual é a dica que eu dou para vocês? É mais fácil você calcular o total de opções, o total, e diminuir aquilo que ele não quer. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu acho muito mais fácil. Vou fazer um tracinho aqui. Eu calculo o total de opções. Quando eu falo total, eu estou calculando os grupos que não têm o Gilberto, os grupos que não têm a Laura, os grupos que têm a Laura, os grupos que têm o Gilberto e os grupos que têm os dois. Eu estou calculando tudo, total. E desse total, eu vou tirar o que ele não quer. O que é que ele não quer? Ele não quer que o Gilberto e a Laura estejam juntinhos. Tá? Então, eu vou calcular o total, e do total eu tiro aquilo que ele não quer. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que a questão tem uma condição, você faz exatamente a condição, você faz o total, faz a condição e diminui os dois. É mais fácil de fazer, tá bom? Então, vamos calcular primeiro o total. Professor, como é que se calcula o total? Fácil. Para calcular o total, você primeiro vai me dizer se isso aqui é um arranjo ou se é uma combinação. Por quê, professor? Porque se for um arranjo, a gente vai usar tracinhos. 4 tracinhos, porque são 4 pessoas. Se for combinação, eu tenho que usar fórmula. Então, lembra que eu falei para vocês. Pessoas. Né? E aí? Coloca no chat de vocês. Vocês acham que isso aqui vai ser um arranjo ou uma combinação? Estou esperando. Vamos? Combinação ou arranjo, combinação ou arranjo, arranjo ou combinação? Vamos lá, respeitável público. Até agora ninguém colocou nada aqui nos comentários. Eu estou esperando. Bora, meu povo! Eu começo já a dar uns gritos. Combinação, gente. Combinação. Eu estou misturando pessoas para fazer uma comissão. Mas não tem presidente, não tem vice-presidente. Então, a ordem não influencia em nada. Logo, é uma combinação. Tá bom? Combinação. E aí, o que acontece? Por ser uma combinação, você vai usar a fórmula. Combinação, qual o total de pessoas? 10, qual a quantidade que eu quero? 4. Show de bola. Então, combinação de 10 em grupos de 4. Pelo macete, você pega o 10, que é o número da frente, e faz ele aparecer 4 vezes, que é o número de trás. 10, 9, 8, 7. O valor de trás, você desce ele até 1. Então, vai ficar 4, 3, 2, 1. Sempre esse valor de trás, ele desce até o número 1, certo? Então, senhores e senhoras, gatos e gatas, agora, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão dividir o de cima com o de baixo. 10 que está aqui em cima, dá para dividir para 2. E vai dar quanto? Vai dar 5. 9 que está aqui em cima, dá para dividir para 3, que vai dar quanto? 3. 8 dá para dividir para 4, que dá quanto? 2. E 7 dividido para 1 é 7, né? Só divide porque quer, mas nem precisa. Então, continuando, senhores e senhoras, meus gatos e minhas gatas, então a combinação de 10 em grupos de 4 vai ser a multiplicação disso aqui. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 7, 210. Essa é a combinação total. E agora? O que a gente vai calcular agora?
Agora a gente vai calcular a combinação que o Gilberto aparece junto da Laura. Então é o seguinte, olha, se o Gilberto e a Laura aparecem juntinhos, então eu não tenho mais 10 pessoas para organizar. Se eu já escolhi o Gilberto e a Laura, sobraram 8 pessoas e eu não tenho mais 10 vagas. Eu só tenho 2 vagas. Pelo amor de Deus, vamos entender. Quantas pessoas tinha no total? 10. Se eu já escolhi o Gilberto e a Laura, então eu já tirei 2 pessoas. Sobram 8. E eu já preenchi 2 vagas. Sobram 2 vagas, tá? De 4 vagas, só sobraram 2. Continuando, como é que faz isso aqui? Pega o primeiro número, faz ele aparecer 2 vezes. Então, 8 vezes 7. E pega esse de trás e vai até o final. 8 vezes 7, 56. Dividido para 2, 28. Então, tá aqui. Quantidade de grupos no total, 210 grupos. Quantidade de grupos que o Gilberto e a Laura estão juntinhos, 28 grupos. Para fazer a resposta, basta pegar 210 menos 28, que vai dar 100 e quanto? 100 e quanto? Vamos lá. 210 tira 20, 190 tira 8, 182. Certinho, certinho, certinho. Qual é a alternativa? Letra A de amor. Letra A de onde está você? Onde está meu amor? Galerinha, são 8 horas e 26. Muito bem, José Altamir. São exatamente 8 horas e 26. A gente volta 8h46, viu? 20 minutinhos para a gente tomar aquele gole de café, aquele gole de água e voltar para terminar. Tem, tem aqui umas 4 questões ainda para a gente encerrar. Vamos lá, meus amores? Estarei esperando vocês. Até daqui a pouquinho. Voltem, viu?